Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Aprendendo com Filmes, Séries, Histórias e Músicas. Aqui nós falamos dos recursos na sua jornada para o projeto 5 em 1. Isso é, aprender 5 anos de francês em um ano. Eu sou Keitiane e o tema de hoje é Aprendendo Francês com a série Extra French, parte 2. Então, gente, aqui nós vamos ver a segunda parte, a segunda análise do nosso primeiro episódio da série Extra French. Se você quiser, você pode ver a parte um aqui no card, tá bom? Aqui nós vamos nos concentrar na parte 2 do nosso primeiro episódio, tá bom? Então, como a gente vem fazendo, a gente vai ver uma cena breve e a gente vai analisar o diálogo dessa cena desse episódio, tá bom? Então, vamos lá analisar. Mes petites voitures. Tu joues aux petites voitures? Oui, tu joues. Non, non, je joue avec des voitures. Il joue aux petites voitures. Je lis. J'adore la bibliothèque. Fascinant! Nous aussi, nous allons à la bibliothèque. N'est-ce pas, Sacha? Ah oui, c'est super! Super. É. Aí, vamos analisar o nosso primeiro diálogo. Vamos lá, mes petites voitures. Então, voiture, você já sabe o que é. Mas eu vou aqui compartilhar o meu site com vocês, tá? Para mostrar para vocês, porque a gente está aprendendo pelo processo de associação. Tem coisas que a gente consegue associar com imagens. Aí a gente vai lá, o que é que você vai fazer? Você vai lá no Google Imagens e você vai procurar, olha só, site. Ah, perdão. Olha só, site. Você vai lá no site e você vai procurar se você tiver dúvidas. Olha só, voiture, ó. Google Imagens. Olha só o que é une voiture. É isso aqui. Então, ele diz, ah, mes voitures, n'est-ce pas? Então, mes petites voitures. Então, o que a gente vai fazer é um processo de associação. Tem palavras que é muito fácil fazer essa associação. Então, você vai lá no Google Imagens, você consulta e você associa a palavra com o objeto. Agora, claro, tem palavras que são mais abstratas. Aí não tem problema você recorrer à tradução. Tá bom? Mas aqui no nosso caso, a mes petites voitures. A gente vai lá no Google, a gente vê a imagem e a gente associa. Porque você está aprendendo a decodificar o mundo de outra forma. Bom, então vamos lá. A mes petites voitures. Aí Sacha, ela diz, ó, tu joues aux petites voitures, ó. O verbo jouer aqui, gente, nós podemos usar em dois sentidos. O verbo jouer pode ser no sentido de brincar, tá bom? Pode ser no sentido de brincar, que foi no sentido que ela falou. Que ela falou, não, gente, que ela falou. No sentido que ela falou, ó. Tu joues aux petites voitures, ó. O verbo jouer, brincar. Você brinca com carrinhos, mas também a gente pode ter o verbo jouer no sentido de tocar. É o mesmo fenômeno que acontece no inglês. Então, eu posso dizer jouer aux petites voitures, mas eu também posso dizer jouer de la guitare. Jouer de la guitare. Então, tocar violão, por exemplo, tá bom? O verbo jouer. Por exemplo, jouer de la guitare. Jouer de la guitare, que é tocar, tá bom? Aí, Sam, olha só o que Sam fala. Oui, tu joues... Não, 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 não. Je joue avec des voitures. Então, o que aconteceu aqui? Sam, ele teve a consciência, porque Sam, ele é americano, e ele tá aprendendo o francês assim como você. Então, você vai chegar em um nível, o nível de Sam, que você vai conseguir se autocorrigir. Isso acontece quando você já conquista uma certa independência, mas isso também você conquista quando você tem a consciência do seu aprendizado. Então, ao mesmo tempo que você fala, você tem que analisar aquilo que você está falando. Tá bom? Então, ó, tu joues, ele, não, 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 não. Porque ela falou, tu joues petite voiture, então ele tem que responder, je joue avec des voitures. Aqui, ó, na segunda fala dele. Je joue avec des voitures. Porque ele inicialmente estava dizendo, ó, tu joues. Não, 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 não. Je joue avec des voitures. Então, assim vai acontecendo no processo, na jornada do seu aprendizado. Você vai aprendendo, você vai errando e você vai se autocorrigindo. É esse o processo também de aprendizado. Isso faz parte, tá bom? Isso foi o que Sam acabou de fazer. Aí Sacha, il joue aux petites voitures. Ou seja, ele brinca, né? No sentido de brincar. Il joue aux petites voitures. Voiture, mais uma vez, olhando aqui para o nosso site, ó, les voitures. Vamos associar, não traduzir. Tem coisas que a gente dispensa a tradução. Tá bom, gente? Porque é fácil. Então, vamos lá. Tu joues aux petites voitures. Em seguida, ele diz, je lis, j'adore la bibliothèque. Então, lire, n'est-ce pas? Je lis. Ou seja, eu leio.
J'adore la bibliothèque. Sacha, fascinant. Nous aussi. Nous allons à la bibliothèque, n'est-ce pas, Sacha? Gente, uma pausa para esse n'est-ce pas. Olha só, esse n'est-ce pas é uma coisa que a gente fala muito em português, que a gente usa o né para confirmação. Então, esse né para confirmação, em francês, a gente usa o n'est-ce pas? N'est-ce pas? Que a gente, em português, a gente usa o né. Né? Não é isso? Não é isso mesmo? Né? Então, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Então, se você quiser a confirmação, se você quiser o feedback de alguém, você pode usar o n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Você usa o n'est-ce pas? N'est-ce pas? Né? Perfeito. E de ah oui, super. Vamos dar continuidade à nossa cena. J'habite ici. Mais c'est un musée. Tu habites dans un musée. OK. Un musée. J'habite dans un musée. J'habite dans un musée. Il veut dire qu'il travaille dans un musée. Pequena confusãozinha justamente porque ele está aprendendo. E é essa tomada de consciência que você tem que ter. No seu processo de aprendizado, você vai fazer algumas confusões de associação, de ter entendido uma coisa, mas na verdade era outra, porque isso faz parte do processo. E a gente realmente tem que ter paciência, tá? Porque com o tempo a gente vai amadurecendo. E você, no lugar de fazer associações erradas, você vai começar a fazer assimilações de forma correta. Que aqui foi o que aconteceu com o Sana. Olha só, ele disse, ó, j'habite ici. Esse ici, ó, no lugar que você tá. Ici, nesse local exato que você se encontra. Ici. Ici, lá. Ici, lá. Ele diz, ó, mais... Aí Sacha diz, porque ele mostra, né? Ele mostra a foto d'un musée. Il dit, mais c'est un musée. Tu habites dans un musée? Il dit, ok, un musée. Então, ele entendeu que a casa dele era un musée. Il dit, j'habite dans un musée? Oh, j'habite dans un musée. J'habite dans un musée. Eu moro em um museu. E Sacha, ela diz, ó, il veut dire qu'il travaille dans un musée. Porque Sacha, ela também não entendeu. Então, ela diz, ele quer dizer. Esse il veut dire, esse veut, c'est du verbo vouloir. O verbo no infinitivo é o verbo vouloir, tá bom, gente? Esse il veut dire é o verbo vouloir, que ela diz, ó, il veut dire, ele quer dizer. Ele quer dizer que ele trabalha dans un musée, mas que na verdade é a casa dele, né? Ele trabalha dans un musée. Vamos lá continuar. Bon, ben merci, Sam. Nous allons te montrer le reste de l'appartement. OK, super. Voici la chambre. Merci. Great. So where do you sleep? Où est votre chambre? Vamos lá, dar sequência, análise da nossa cena. Elle dit, bon, ben, merci Sam, nous allons te montrer le reste de l'appartement. Então ela diz, bon, nous allons te montrer le reste de l'appartement. Nós vamos te mostrar, ó, le reste de l'appartement. Il dit, ok, super. E Sacha, ela diz, ó, voici la chambre. Esse voici, gente, você usa para apresentar alguma coisa ou alguém. Então, tudo que você for apresentar, você vai usar voici. Ah, tá, a minha mãe, voici ma mère. Meu pai, voici mon père. Aqui minha casa, voici ma maison. Então, voici você vai usar para apresentar. No caso, ela apresentou, voici la chambre. E o que é chambre, gente? Vamos lá no site. De fácil associação. Vamos lá, chambre, appartement. Ó, chambre, appartement. O que é um... Vamos lá, ó. Chambre, isso aqui, chambre. Então, você vai associar. Lembrando que chambre, em francês, é feminino, não é masculino, tá bom, gente? Então, vamos lá. Voici la chambre. Ah, mais si! E de... Aí a questão que ele pergunta, a questão que ele faz, olha só. Où est votre chambre? Onde está o de vocês? La chambre. Onde está, ó? La chambre. Où est votre chambre? Onde está o seu chambre? Ele perguntou, né? Aí dando sequência à nossa cena. Où est votre chambre? Non, tu ne comprends pas. Il n'y a qu'une chambre.
chambres. J'ai 22. 22? Oui. Il a 22 chambres. Il veut dire 2. Olha só o mal entendido, gente. Olha só, meu Deus. Vamos lá. Aqui, ele diz, où est votre chambre? Aí Sacha, ela diz, non, tu ne comprends pas. Você não tá entendendo. Ou tu ne comprends pas. O tu ne comprends pas, você não tá entendendo. Mas se você quiser dizer que você não tá entendendo, aí você vai dizer, je ne comprends pas. Repetez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Não tô entendendo. Mas ela diz, non, tu ne comprends pas. Il n'y a qu'une chambre. Uma pausa para a explicação. Olha só. Il n'y a qu'une chambre. Em outro vídeo, gente, nós aprendemos o il y a, n'est-ce pas? O il y a é no sentido de haver, né? De tem. Il y a, por exemplo, il y a une chambre. Ó, il y a une chambre, n'est-ce pas? Il y a une chambre. Se eu quero negar, eu vou dizer, ó, il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Eu tô negando. Il y a une chambre. Il n'y a pas de chambre. Tá bom? Mas aqui nós temos uma terceira frase. Que aqui é il n'y a une chambre. Aqui já é diferente. Aqui, a frase afirmativa. Il y a une chambre. Ou seja, il existe une chambre. Nossa segunda frase. Il n'y a pas de chambre. Ou seja, zero chambre, zero chambre. Mas aqui na nossa terceira frase eu tenho il n'y a qu'une chambre. Então aqui, gente, nessa frase não é uma negação. Nessa frase nós temos uma restrição. É isso mesmo. Então, olha só, quando a gente usa o ne, plus verbo, plus que, nós temos uma restrição. Ou seja, é a mesma coisa de dizer seulement. E o que significa seulement? Somente. Ou seja, eu estou restringindo aquilo em termos de quantidade. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que aquilo se resume a somente, a uma coisa restrita. Então, quando eu digo il n'y a qu'une chambre, eu estou querendo dizer il y a seulement une chambre. Ou seja, il y a seulement, somente, une chambre. Então, olha só, nem sempre que você vê o ne vai ser uma negação, tá bom? Porque geralmente a gente quando está iniciando o nosso aprendizado, pensamos que sempre quando vemos o ne vai ser negação, mas não, tá? Nesse caso aqui vai ser uma restrição. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, je ne parle pas russe, eu não falo russo, je ne parle russe, d'accord? Mas se eu digo assim, ó, je ne parle que russe. Je parle que russe. Olha só, são duas frases. A primeira eu estou negando. Je ne parle pas russe, eu não falo russo. Mas a segunda eu não estou negando, eu estou restringindo. Eu estou restringindo aquela frase. Então, je ne parle que russe. Eu estou dizendo, eu estou querendo dizer aqui, ó, je parle seulement russe. Eu só falo russo. Eu estou restringindo. Tá bom? Eu não estou negando. Então, veja bem, observe. Sempre quando você se deparar com o ne, você tem que ver o que vem depois. Se realmente vai ser uma negação ou se aquilo vai ser uma restrição. Que foi no caso das meninas, que ela diz, não, je ne comprends pas. Il n'y a qu'une chambre. Ou seja, il y a seulement une chambre. Na cena, né? Você viu? Aí, continuando. Aí, Sam, ele diz, une chambre. Ele diz G 22. 22, gente. É isso mesmo. 22, 22. A G 22 chambres. Annie, 22? Oui. Il a 22 chambres. Ela ficou, né? Bismada. Il a 22 chambres. Sacha, mais uma vez, corrigindo. Porque você tá vendo que tá tendo um pequeno mal entendido, não é isso? Nosso episódio, nosso primeiro episódio. Então, il veut dire... Ele quer dizer de. Bom. Ele quer dizer do. Bom, a gente vai dormir sim. Aqui a gente vai continuar a nossa cena. Vamos lá continuar. Bon, tu vas dormir ici.
Oh, OK. Très bien. Non, Sam. C'est un lit. Un lit? Wow! Fantastic! Et voilà le coussin. Et ça, bien sûr, c'est la télé. Thanks. Relax, je vais juste à la salle de bain. Annie, psst, salle de bain. Maintenant. Olha só o mal entendido. Vamos lá. Il veut dire de. Bom, tu vai dormir ici. Então ela disse, ó, tu vai dormir ici. Lembra do ici, a localização onde você tá. E no caso ela mostrou, ó, tu vai dormir, você vai dormir, ó, ici, nesse lugar. E Sam ele dit, ok, très bien, muito bem. Ok. Então em francês a gente usa muito também o ok, tá bom? Aí você vê, né, que na cena ele se deita, né? Aí a Annie, elle dit non, Sam, c'est un lit. Você vê que o Sam, ele tá aprendendo como nativo. E você vê que Sam, ele não tá recorrendo à tradução. O Sam, o que é que ele tá fazendo? Ele associou. Porque é fácil você associar un lit, né? Um objeto. Vamos aqui no nosso Google Imagens e ver... tá aqui já o nosso Google. Aqui a gente tem o cômodo. Qual que é o cômodo? La chambre. E dentro do chambre, o que é que a gente tem? Un lit. Un lit é o objeto que a gente usa para dormir. Então, un lit. Perfeito. Então, ele diz, c'est un lit. Annie, elle dit, non, Sam, c'est un lit. Sam, un lit? Uau, fantastique. E Sacha? E voilà le coussin. Você lembra no primeiro episódio que ela recebeu o coussin do ex dela, não é isso? Ó? Ela recebeu esse coussin do ex dela. Então, vamos lá. E voilà le coussin. Vou colocar aqui no site. Coussin, para caso vocês tenham esquecido. Le coussin. Ó, coussin é isso aqui, gente. E voilà le coussin. Tá bom? Ó, coussin. E voilà le coussin. Parfait. E voilà le coussin. Annie. Et ça, bien sûr, c'est la télé. Aí o que foi que ela deu? Ela deu o controle, não foi? Da télé. Então, et ça, bien sûr, c'est la télé. Il thanks. Sacha, relax. Je vais juste à la salle de bain. Annie, salle de bain. Maintenant. Esse maintenant aqui é nesse exato momento. Nesse exato momento. Maintenant. Nesse exato momento. E la salle de bain é outro cômodo, não é isso? Vou colocar aqui para vocês no nosso Google Imagens. La salle de bain. Fácil de assimilar também, ó. Salle de bain, olha só. La salle de bain. Fácil de assimilar também. Perfeito. Dando continuidade na nossa cena. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est bête, hein? Il joue encore aux petites voitures. C'est que ça pile. Zéro! Alors, d'abord les bleus. Olha só, as meninas estão aonde? Lá na salle de bain, não é isso? Ele diz, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est bête, hein? Il joue encore petite voiture. Elas não estão gostando, né, gente? Elas não estão gostando. Dizer, oh là là. Então, esse oh là là aqui em francês nós utilizamos muito. O oh là là tanto pode ser negativo como pode ser positivo, tá bom? Nesse caso aqui foi negativo, de oh là là. Mas pode ser positivo, dependendo da entonação. Oh là là. Pode ser positivo. E aqui ela diz, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mas o que a gente vai fazer? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est bête. Esse bête aqui é no sentido de besta, de bobo. Il est bête, il est bobo. Ah? Il joue encore petite voiture. Lembra do jouet? O jouet tanto pode ser, ó, reforçando a ideia. O jouet tanto pode ser o brincar, como pode ser o tocar. Nesse caso aqui de Sam, elas estão pensando que ele brinca com carro, mas na verdade são carros de verdade que ele tem, porque ele é, ó, riche, ele é riche. Então, il joue encore petite voiture.
Ele joue encore petite voiture. Sex appeal 0. Ou seja, atraente 0, não é isso? Atraente 0. E aí vamos continuar a cena. Room service. Ses vêtements. Oh! Il fait vieux jeu. Il doit partir. Bonjour. Hi. Qui es-tu? Tu es rapide. Super. Mes valises sont en bas, s'il vous plaît. Mes valises sont en bas, s'il vous plaît. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Je tire. Tu viens. Tu es le porteur, right? Moi, le porteur? Je suis Nico. Je suis le voisin. Oh! All right. I'm sorry. Je suis Sam. D'Amérique. Oui, d'Amérique. Enchanté. Et où sont les filles? Les filles? Sacha et Annie. Oh, Sacha et Annie habitent ici. Je sais. Mais où est Sacha? Sacha. Elle me donnait ça. Sacha? Elle t'a donné ça? Então, gente, continuando aqui. Aí, voltam lá na sala do banho. Ela diz, ces vêtements, ouais, ces vêtements, suas roupas. Elas não estão gostando, né? Il fait vieux jeu. Il fait vieux jeu. Ele parece um velho. Il fait vieux jeu. Il doit partir. Il doit partir. Esse aqui, o doit, é o verbo devoir, gente. O verbo devoir, a gente expressa uma obrigação. Quer dizer, ele tem que partir. Então, il doit partir. O verbo devoir, a gente consegue, com esse verbo, expressar a obrigação. Então, se você quiser expressar, você quiser usar do mesmo jeito que está aqui no nosso episódio, il doit. Você vai usar il doit. Ele tem que alguma coisa. Il doit plus infinitif. Il doit plus infinitif. Il doit partir. Il doit. Por exemplo, uma obrigação, ó. Il doit étudier. Por exemplo, il doit étudier. Ele tem que estudar. Il doit étudier. Aí Nico chega, né, na cena. Bonjour, hi. Qui es-tu? Quem é você? Tu es rapide. E vocês viram que nessa parte, Sam, ele puxou lá na cortina. Agora pra quê? Vamos ver, ó. Vocês entenderam lá na cena, né? Ó, tu es rapide, super. Mes valises sont tombées, s'il vous plaît. Nico, mes valises sont tombées, s'il vous plaît. E ele fala com mais força, né? Como se fosse ser compreendido, né? Aí diz, ó, mes valises. Vamos aqui no nosso Google Imagens, que vocês também entenderam, né? Pelo episódio. O que seria valisa, ó. Valisa. Olha só, valisa. Ele diz, mes valises sont tombées, s'il vous plaît. Ele repete, né? Aí Nico, mais qu'est-ce que tu fais? O que é que você está fazendo? Aí Sam, ele explica, ó, je tire no sentido de, ó, je tire no sentido de eu tiro, ó, eu puxo, eu puxo, ó, je tire, tu viens, tu es le porteur, right? Ó, tu es le porteur, você é o porteur, a pessoa que trabalha lá na portaria. Moi, le porteur, je suis Nico, je suis le voisin. Voisin, a pessoa que mora ao lado, je suis le voisin. Aí diz, je suis Sam, d'Amérique, porque ele já estava sabendo do assunto, né? Aí Sam, oui, d'Amérique. Nico, enchanté. E où sont les filles? E Sam, les filles, você viu que ele não entendeu o que era les filles, né? Nesse momento, les filles. Aí Nico, Sacha e Annie, ele entendeu pelo contexto. Então, veja, tem coisas que você vai entender pelo contexto. Não necessariamente você vai precisar procurar a tradução, não necessariamente você vai procurar a associação, porque pelo contexto você vai conseguir associar, tá bom? É do mesmo jeito que a gente aprende a nossa língua materna quando a gente é criança. A gente associa, a gente aprende pelo contexto, tá bom? Então, nem sempre tudo você precisa recorrer à tradução. Confie no seu aprendizado. Tem muito aluno que, às vezes, ele consegue entender pelo contexto, mas mesmo assim ele quer confirmar, ele quer garantir. E o conselho que eu te dou, confie no seu aprendizado.
confie. Caso tenha um mal entendido, ao longo do tempo vai se ajustando, tá bom? Mas não seja aquele tipo de aluno que toda a vida tem a necessidade de confirmar se realmente é aquilo. Vá aprendendo. A linguagem é assim, a gente aprende a linguagem naturalmente, tá bom? E Sacha, aí o que é que ele responde? Sacha e Annie habitent ici, porque ele não entendeu a pergunta de Nico. Elas moram aqui. Ele diz, je sais. Olha, eu sei, je sais. Mais où est Sacha? Mas onde é que tá Sacha? Ele diz, Sacha, elle m'a donné ça. Esse ça é o coussin que ele mostrou, né? Ó, ela me deu ça. Elle m'a donné ça. E Nico, Sacha, elle t'a donné ça? Continuar aqui no nosso... Salut Nico. Voici Sam Scott, d'Amérique. Ouais, je sais. Tu as faim? Bon, on va acheter quelque chose pour ce midi? Qu'est-ce que tu préfères? Jambon? Jambon, bon. Jambon, bon. Jambon, bon. Jambon, bon. Sam, Nico, faites connaissance. Nico, apprends-lui le français. Le français? Ouais, c'est ça. Je vais lui apprendre le français. Et comment? E perfeito, chegamos na nossa última parte da nossa análise da parte 2 desse episódio. E a Annie, ela diz, ó, Salut Nico, voici Sam Scott d'Amérique. Lembra o voici apresentar, ó, voici Sam Scott d'Amérique. Ouais, je sais. Esse ouais aqui, gente, é a mesma coisa de dizer, ó, oui, tá bom? É a mesma coisa de dizer oui. Por quê? Porque é uma forma informal, tá bom? Lembrando, informal. A gente não vai usar o ouais em um texto escrito, a gente não vai usar o ouais num contexto formal, tá bom? Lembrando, atenção, você só vai usar unicamente esse ouais no sentido e no contexto informal, com os amigos, por exemplo. Ouais, no sentido da mesma coisa de oui. Aí Sacha, ela pergunta, ó, tu as faim? Bon, on va acheter quelque chose pour ce midi. Ó, você tá com fome? Bom, vamos comprar alguma coisa. Esse quelque chose, alguma coisa, aquilo que você não sabe dar o nome. Então você diz quelque chose, você não sabe dar o nome. E pour ce midi, para o meio-dia, né? Para o almoço. E ela diz, ó, qu'est-ce que tu préfères? Jambon? O que você prefere? Jambon? Jambon é presunto. Sabe, jambon? Bom, jambon, bom. Ele brinca, né, com a palavra, gente. E Annie, Sam, Nico, faites connaissance. Faites connaissance, ou seja, se conheçam bem, é uma forma de dizer, ó, conheçam-se. E Sacha, Nico, apprends-lui le français. Esse apprends-lui le français, gente, nós temos o verbo apprendre. O verbo apprendre, a gente viu em outra aula também, que o verbo apprendre, ele tem vários sentidos. Aqui, nesse sentido, ele tem o verbo de ensinar. Então, no caso, apprends-lui le français, ó, ensine para ele o francês. Então, o apprendre, por exemplo, j'apprends le français à Sam. Então, eu estou ensinando o francês para Sam. J'apprends le français à Sam. J'apprends le français à Sam. É no sentido de ensinar, tá bom? Mas um outro sentido que a gente usa e é muito recorrente é no sentido de aprender alguma coisa. Você pode dizer, ó, Marco apprend le français. Aqui não é no sentido de ensinar, aqui é no sentido de aprender mesmo, ó. Marco apprend le français, ele tá aprendendo francês. Mas aqui, ó, j'apprends le français à Sam. Então, eu tô ensinando o francês a Sam, tá bom? Então, vai depender de como você tá usando. Vai depender também do contexto, você vai conseguir assimilar em qual sentido a gente tá usando o verbo apprendre. E nossa última frase, Nico, le français? Ouais. Mais uma vez ele usa o ouais, no sentido de oui. Ouais, c'est ça. Je vais lui apprendre le français. Et comment? Já vamos imaginar como é que vai ser essa terceira parte desse episódio, né, gente? Então, je vais lui apprendre, ou seja, eu vou ensinar para ele o francês. Et comment? Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui na nossa parte 2. Não perde a parte 3. E se caso você quiser também ver a parte 1, é só clicar aqui no card que você vai conseguir visualizar e aprender muito mais vocabulário. Me segue nas redes sociais, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nada.